E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manual do Caos Histórico. Sou eu, seu guia de sempre, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos eventos mais transformadores e, vamos ser sinceros, mais caóticos do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Se preparem, porque o que a gente vai ver aqui é uma mão na roda para organizar as ideias e mandar bem nos estudos. Mas ó, aquele nosso combinado de sempre, hein? Isso aqui é um super complemento, mas não substitui a boa e velha leitura do material completo. Fechado? Então, bora lá! Para a gente sacar o tamanho da encrenca, primeiro a gente precisa sentir o clima que rolava na Europa antes de 1914. E essa frase, nossa, ela diz tudo. É de um estudante de 1912. Pensa só, a galera estava tão no limite, tão mergulhada numa paranoia coletiva, que a guerra começou a parecer uma boa ideia. Deixou de ser um desastre a ser evitado para virar quase uma libertação. É bizarro, né? Mas a sensação era essa. Qualquer coisa, mesmo a violência, era melhor do que essa agonia de esperar o inevitável. Ok, então esse aqui é o nosso roteiro para desvendar esse caos. A gente vai começar entendendo por que a Europa era um barril de pólvora, depois a gente vê qual foi a faísca que acendeu tudo, passa pelas fases da guerra, pelas reviravoltas e no final discute o legado que ela deixou para todo mundo. Pois é, a Primeira Guerra não surgiu do nada, não foi um acidente. Foi, na verdade, a explosão mais que anunciada de um barril de pólvora que estava ali, enchendo por décadas. A Europa era um verdadeiro caldeirão de tensões, pronto para transbordar. Vamos dar uma olhada nos ingredientes dessa receita do desastre. Primeiro, a briga por colônias na África e na Ásia. Todo mundo queria um pedaço do bolo. Depois, joga aí um nacionalismo extremo, aquela ideia de meu país é o melhor e o seu é uma ameaça. A França, por exemplo, não engolia ter perdido a Alsácia-Lorena para a Alemanha e queria vingança. Para piorar, tinha briga econômica, principalmente entre a Inglaterra, que era a dona do campinho, e a Alemanha, que chegou chutando a porta. E a cereja do bolo, ou melhor, o pavio da bomba, os Balcãs. Uma salada de frutas de etnias e interesses, onde a Rússia e o Império Austro-Húngaro mediam forças. Nesse clima de não confio em ninguém, a solução que os países encontraram foi se armar até os dentes. Foi a chamada paz armada. É uma lógica meio maluca, né? Para manter a paz, todo mundo começou a fabricar armas e a treinar exércitos como se não houvesse amanhã. O resultado? Eles se prepararam tanto para a guerra, mas tanto, que ela se tornou quase impossível de evitar. Qualquer faísca agora podia incendiar o continente inteiro. E aí, essa paranoia toda se organizou em dois grandes times. De um lado, a Tríplice Aliança, com a Alemanha e a Áustria-Hungria como protagonistas. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Rússia e Grã-Bretanha, que se juntaram muito mais pelo medo do poder alemão do que por amizade. E repara só no asterisco ali na Itália, pois é, em 1915 ela fez as contas, viu que era mais vantajoso mudar de lado e simplesmente trocou de time no meio do campeonato. O tabuleiro estava montado e as regras eram claras. Mexeu com um, mexeu com todos. Bom, com o barril de pólvora lotado, os times formados e todo mundo armado até os dentes, só faltava uma coisinha para começar o show de horrores. Uma faísca. E essa faísca veio de um lugar que pouca gente esperava, Sarajevo. Esse cara aí é o Francisco Ferdinando, futuro imperador da Áustria-Hungria. No dia 28 de junho de 1914, ele estava dando um rolê de carro aberto em Sarajevo, capital da Bósnia. O problema é que a Bósnia tinha sido anexada pela Áustria-Hungria e a vizinha Sérvia não gostou nada disso. Um jovem nacionalista sérvio chamado Gavrilo Príncipe viu a oportunidade, atirou e matou o arquiduque e a esposa dele. Para a Áustria-Hungria foi a desculpa perfeita que eles estavam esperando para resolver a questão sérvia na marra. O gatilho foi puxado. E aí, meu amigo, o dominó começou a cair e foi rápido. A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Rússia, que se via como a protetora dos povos eslavos, mobiliza seu exército gigantesco. A Alemanha, aliada da Áustria, fala: opa, pode parar aí, Rússia. A Rússia não para, então a Alemanha declara guerra a ela. A França era aliada da Rússia, então se prepara também. Aí a Alemanha resolve atacar a França primeiro, mas para isso invade a Bélgica, que era neutra. A invasão da Bélgica foi o que bastou para a Grã-Bretanha entrar na briga. Em pouco mais de um mês, o castelo de cartas desabou e a Europa inteira estava em guerra. O mais doido é que a maioria dos soldados foi para a guerra feliz da vida, achando que ia ser uma aventura, que voltariam como heróis antes do Natal. Mal sabiam eles que estavam marchando direto para o maior matador industrial que o mundo já tinha visto. No começo, a guerra foi de movimento. Os alemães avançaram rápido pela Bélgica para tentar uma vitória relâmpago contra a França. Só que os franceses e ingleses conseguiram brecar o avanço.
Com os dois lados exaustos e sem conseguir dar a volta um no outro, eles fizeram a única coisa possível: começaram a cavar. E foi assim que nasceu a fase mais icônica e brutal da guerra: a Guerra de Trincheiras, um impasse mortal que durou anos. Dá uma olhada nisso. Isso não é um rio seco, não é um acidente geográfico. São as cicatrizes que a guerra deixou na pele do planeta. Quilômetros e quilômetros de buracos ligando o mar na Bélgica até a fronteira da Suíça. E no meio dessas linhas, a terra de ninguém. O inferno de arame farpado, lama, crateras e corpos. Era um cenário de outro mundo, de pura destruição. E viver ali dentro era um pesadelo. Os soldados dividiam o espaço com ratos, piolhos, doenças, lama e um medo constante. A morte podia vir de um tiro de sniper, de um bombardeio que não parava por dias, ou das novas armas pavorosas como o gás de cloro. O trauma disso tudo foi tão grande que ganhou um nome: Shell Shock, e assombrou uma geração inteira de sobreviventes pelo resto da vida. Por quase 3 anos, a guerra foi esse moedor de carne sem fim. Em batalhas como Verdun ou Somme, morriam centenas de milhares de pessoas para avançar alguns poucos metros de terreno. Parecia que ninguém ia vencer. Até que, em 1917, o tabuleiro virou de ponta cabeça, com 2 eventos que mudaram tudo. Foi uma grande troca de jogadores. Primeiro, a Rússia, quebrada pela guerra e no meio de uma revolução, pediu para sair. Assinou a paz com a Alemanha e vazou. Isso foi ótimo para os alemães, que puderam mandar um monte de tropas para o lado ocidental. Só que, ao mesmo tempo, a tática alemã de afundar navios com submarinos acabou acertando navios americanos. E aí, os Estados Unidos, que até então só assistiam de camarote, resolveram entrar no jogo. A chegada de milhões de soldados americanos novinhos em folha e a força da indústria dos Estados Unidos, basicamente, selaram o fim da guerra. 12 milhões. Para e pensa nesse número. Essa foi a conta de vidas que a Grande Guerra deixou. Entre soldados e civis. Fora as dezenas de milhões de feridos, mutilados. Para ter uma ideia, isso é mais gente do que morreu em todas as guerras que a Europa teve no século anterior, somadas. Uma geração inteira foi simplesmente dizimada. A guerra acabou, mas a forma como a paz foi construída, bom, digamos que ela já veio com um prazo de validade. Foi quase um intervalo de 20 anos até a próxima grande confusão. O famoso Tratado de Versalhes não foi uma negociação, foi uma imposição. A Alemanha foi obrigada a assinar um documento dizendo que a culpa da guerra era 100% dela. E a conta veio alta: indenizações impagáveis, perda de territórios de todas as colônias e a proibição de ter um exército de verdade. Para os alemães, isso foi uma humilhação gigantesca, o que criou um sentimento de revolta que, mais tarde, seria o combustível perfeito para o extremismo. E olha só o impacto disso no mapa. É absurda a diferença do antes e depois. Impérios que estavam aí há séculos, como o austro-húngaro, o otomano, o russo, simplesmente sumiram, viraram pó. E no lugar deles, surgiu um monte de país novo. A Europa foi completamente redesenhada. As consequências dessa guerra foram tão profundas que a gente sente os efeitos até hoje. Ela não mudou só as fronteiras nos mapas, ela mudou o próprio eixo do poder mundial. E aqui está o pulo do gato. A guerra destruiu a Europa, financeiramente, psicologicamente. O continente que era o centro do mundo saiu do conflito de joelhos. Enquanto isso, do outro lado do oceano, os Estados Unidos, que entraram por último e não viram seu território ser bombardeado, saíram como os grandes vencedores. Viraram a maior potência econômica do planeta. Basicamente, a coroa mudou de cabeça. E a gente encerra com essa provocação para todo mundo pensar. Será que essa paz imposta em Versalhes foi mesmo uma solução? Ou, ao humilhar tanto um dos lados, ela acabou plantando as sementes de ódio que, 20 anos depois, dariam à região uma guerra ainda pior? Fica aí a reflexão. E por hoje é isso, pessoal. Valeu demais pela companhia em mais essa jornada aqui no Manual do Caos Histórico. Espero de verdade que tenha sido útil para clarear as coisas. E agora, a bola tá com vocês. Deixem aí nos comentários sugestões de outros temas históricos que querem ver a gente desvendar. E claro, não esquece de seguir o canal para não perder os próximos episódios. Um abração e até a próxima!